Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Todos vocês devem saber que esta carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Segundo os historiadores, a prisão Marmetina, que era uma espécie de masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. Paulo escreve essa carta já sentenciado de morte, depois de ter recebido pena capital, e antes do seu martírio, ele escreve essa carta a Timóteo, num tempo de muita turbulência, quando a igreja cristã estava sendo massacrada, quando os crentes estavam sendo crucificados e queimados vivos, quando irmãos em Cristo estavam debandando de forma geral, abandonando o apóstolo Paulo, e até mesmo seu filho Timóteo estava com vergonha dele. Paulo escreve aqui suas últimas palavras antes de morrer, e portanto essas palavras se revestem de tanta importância para você e para mim. E ele se dirige a Timóteo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará, ou me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão para você para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma? Quem é este homem que, inobstante morrer debaixo de ostracismo, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos? Quem é este homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico anunciou a esperança do Evangelho?
Quem é este homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13 deles, e que ainda hoje influencia milhões e milhões de pessoas? Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês este homem. Quem é este homem chamado Paulo? A primeira referência que nós poderíamos encontrar dele na Bíblia está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Diz a Bíblia em Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso da Sicília, por isso era um cidadão romano, e foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, para ser um grande líder do seu povo. Diz Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou entre seus pares, entre seus contemporâneos, pelo zelo que ele tinha pela lei de Deus, pela maneira tão rigorosa com que ele estudou e se preparou para se transformar um grande rabino judaico, um homem de uma personalidade forte, um homem de um temperamento firme, um homem de uma capacidade intelectual sem precedentes no seu tempo, um homem que foi levantado para ser o grande líder do seu povo. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, diz a Bíblia que um outro rabino também se despontava em Israel, não na decantada Jerusalém, território dos grandes luminários do saber teológico, mas na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma universidade, mas com as mãos calejadas, trabalhando na faina de uma carpintaria. Diz a Bíblia que este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. A Bíblia diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, a glória de Deus nele se manifestava. Isso provoca o ciúme e a inveja dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos religiosos de Jerusalém. Caçam-no, perseguem-no, prendem-no, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Mas no terceiro dia, após seu sepultamento, no primeiro dia da semana, uma notícia explode como uma bomba no arraial do sinédrio: o túmulo do Rabi da Galileia foi aberto, e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele matou a morte com a sua morte ao ressuscitar gloriosamente da sepultura. É nesse momento, irmãos, que se levanta Saulo de Tarso como braço de ferro do sinédrio judaico para perseguir com fúria insana o cristianismo que nascia. E a Bíblia nos informa que este homem recebe 2 epítetos, 2 adjetivos no livro de Atos. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Você pode constatar isso olhando Atos 9:1. Está escrito que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão na língua grega é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos, a Bíblia diz em Atos 8:3 que ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para encerrá-los no cárcere. Ele não respeitava domicílio doméstico, ele assolava a igreja, ele invadia domicílios, ele prendia homens e mulheres. Mas diz Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele devastava a igreja de Deus.
como uma tempestade, como um vendaval que vinha sobre a igreja com fúria, com ódio, com rigor assassino. Mas diz Atos capítulo 9, verso 21, que ele não apenas assolava e devastava, ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus na cidade de Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um homem truculento e cruel. Se não, vejamos, diz Atos capítulo 22, versículo 4, que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas diz Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não era apenas um assassino, ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Mas Atos 26, 11 diz que por todas as sinagogas ele castigava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades vizinhas e estranhas ele perseguia os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro deste homem. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, como talvez alguns de vocês, e eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Toda vez que Saulo entrava na sinagoga, prendia os crentes e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente, dizendo o seguinte: ou você nega Jesus, ou eu te prendo, ou eu te bato, ou eu te mato. E aquele crente, em vez de negar a Jesus, preferia morrer pelo nome de Jesus, e o seu sangue era vertido. Era o Espírito Santo picando a consciência deste touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco com o propósito de entrar na cidade e arrastar homens e mulheres para jogá-los na prisão. E de repente o domador de touro bravos brada desde os céus e o joga no chão e grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda aqui radicalmente a sua história. Vira-se a página da sua história, porque aquele homem que era um sanguinário, que era um assassino, que era uma fera selvagem, que era um touro indomável, agora está completamente transformado quando ele conclama e chama Jesus de Senhor. Jesus agora é o Senhor da sua vida. Diz a Bíblia que abre agora um novo capítulo na sua história, a sua preparação para o ministério. E ele é levado dali cego para a rua direita, na casa de Judas, onde ele fica 3 dias orando e jejuando, enquanto o Senhor se dirige a Ananias em Damasco, um discípulo, e diz assim: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado.
E diz Atos 9,13 que Ananias disse para o Senhor assim: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios e aos reis, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai e impõe as mãos sobre Saulo, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a ver. Diz a Bíblia que o Espírito Santo entra nele, ele fica cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele foi batizado. E nesse momento eu convido você para abrir sua Bíblia em Atos 9:20, por favor. Logo depois que Saulo foi curado, logo depois que Saulo foi revestido com o Espírito Santo, logo depois que Saulo foi batizado, diz Atos 9:20, que a partir daí, em seguida, logo a seguir, ele começa a pregar nas sinagogas, afirmando que este Jesus é o Filho de Deus. Mas olha comigo Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que este é o Cristo, o Messias. Eu pergunto a vocês: tem alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Prestem atenção. No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma profunda diferença entre a declaração do verso 20, onde ele declara que Jesus é o Filho de Deus, e o que ele faz no verso 22, onde ele prova detalhadamente que este Jesus, Filho de Deus, de fato é o Messias, é o Cristo. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 18. Diz que logo que ele foi convertido a Cristo, ele não sobe para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, ele não consulta carne e sangue, ele vai para a região da Arábia, onde fica 3 anos, e diz então Gálatas 1,18, que depois de 3 anos na Arábia, ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta: o que é que Saulo ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um discipulado intensivo com Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Jerusalém, agora Jesus em Israel, Jesus agora investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que Paulo aprendeu, ele não aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele aprende por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor revelou-se a ele e nele. Nesses 3 anos na Arábia, certamente ele releu o Antigo Testamento, e ele começa então a perceber e a constatar que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido, portanto, desta verdade, depois de 3 anos, diz Gálatas 1,18, que ele retorna outra vez para Damasco, e é nesse retorno para Damasco que se encaixa Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que é que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, ele precisa fugir, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo, de noite. Para onde ele vai agora? Agora ele vai para Jerusalém. E aqui eu quero levantar uma tese com os meus amados irmãos, e preciso muito da sua atenção, porque às vezes nós imaginamos, irmãos, que Saulo foi já usado poderosamente por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. A tese que eu quero levantar é que quando Saulo vai para Jerusalém aqui, ele vai não guiado pela nova aliança, mas vai dirigido pela velha aliança.
A nova aliança foi uma doutrina gloriosa que o próprio apóstolo Paulo mais tarde vai expor lá na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para um cheiro de vida para a vida, para outro cheiro de morte para a morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, versículo 16 de 2 aos Coríntios, e só é respondida no capítulo 3, a partir do verso 4 a 6, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. O que é a velha aliança? A velha aliança é o que aconteceu quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Monte Sinai. O povo disse para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta: vocês fizeram? Não, não fizeram. Por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. A velha aliança pode ser resumida assim: tudo depende de mim, nada depende de Deus. A nova aliança pode ser resumida assim: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Pois eu quero lhes dizer que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado não pela nova aliança, mas pela velha aliança. Sabem por quê? Porque ele sobe para Jerusalém com a seguinte ideia latejando em sua mente: eu serei o grande líder da igreja de Jerusalém. Ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, exceto Judas Iscariotes, que a essas alturas não existia mais. E vocês sabem que aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tratados como gente de segunda classe, com total desprezo, com total acepção e preconceito. Tanto é fato que quando o Pentecoste acontece, o derramamento do Espírito vem, as multidões se reúnem às 9 horas da manhã no cenáculo, e uns olham e dizem assim: ah, esquece, são galileus. Outros disseram o seguinte: estão bêbados. Saulo pensou assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segunda razão: os apóstolos do Senhor Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio, lá estava a fortaleza teológica de Israel. E Saulo pensou: esses homens, além de galileus, são iletrados, não vão conseguir nada aqui. Ainda mais, Saulo era um homem intelectual. Saulo tinha livre trânsito nos corredores do poder eclesiástico. Saulo conhecia Jerusalém, Saulo fora criado em Jerusalém, Saulo perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e ele sobe com a seguinte ideia: eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor postura para ser o líder da igreja de Jerusalém, e com essas ideias ele sobe. Sabe o que acontece? Confira comigo Atos 9, 26. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, todos, não alguns, todos os discípulos não acreditaram na conversão dele. Achavam que ele estava sabotando a fé, achavam que ele estava blefando, e bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia aqui o orgulho dele. Agora olha comigo Atos 9, 27. Diz a Bíblia que Barnabé o apanha, Barnabé o apresenta aos apóstolos, os apóstolos recebem Saulo, e agora então ele tem livre trânsito na igreja, ele entra e sai, discute com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas resolvem matá-lo. O que acontece? Os membros da igreja, os discípulos se reúnem e dizem assim para Saulo: Saulo, você não pode ser o nosso pastor não, você tem que ir embora da nossa igreja. Agora preste atenção, irmãos, não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que ele deve sair da igreja. Não é fácil. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas se você olhar Atos 26, 17, não foram apenas os crentes que mandaram ele embora, não. O próprio Deus apareceu para ele numa visão em Jerusalém e diz assim: vai embora de Jerusalém, que eles não vão te ouvir.
Meus irmãos, ser mandado embora pelos líderes da igreja é uma coisa, ser mandado embora pelos membros da igreja é outra coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta opção. Mas sabe qual a decisão dele? Ele não foi embora. Aliás, confira aí comigo, Atos 22, 18 e 19, que ele discute com Deus. Ele arrasou com Deus, mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, o teu testemunho estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Oh Deus, o Senhor pensa melhor, o Senhor pensa direito. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. Eu sou o cara, eu sou o homem, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor preparo. Se o senhor me tirar daqui, essa aqui não vai para frente. Eu sou indispensável. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem tem que mudar e mudar. Deus diz: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Volte a ler comigo agora Atos 9:30 e você perceberá isso. Os discípulos pegaram Saulo e o levaram até Cesareia. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E mandaram-no depois para onde? Para Tarso. Onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que você acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Você quer saber de uma coisa? Arruma as malas e volta para casa. Arruma as malas e volta para casa. Entenda isso, amado irmão. Deus não precisa de você, é você quem precisa de Deus. Você não é insubstituível. Sabe o que aconteceu com ele? Para quem queria ser o líder, ele fica lá em Tarso mais de 10 anos, no molho, no anonimato, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Você primeiro precisa entender que tudo depende de Deus, nada depende de você. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31, confira aí comigo. No dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, diz a Bíblia que a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer algo pior do que isso para um pastor? No dia que o pastor vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem. A igreja explode em crescimento. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Muitos anos depois, acontece um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, e diz Atos 11:25 que Barnabé, ao chegar lá, corre para Tarso, lembra-se de Saulo, pega Saulo, leva para Antioquia, e lá eles ensinam uma multidão de discípulos. Então Atos 13:1-3 diz que quando a igreja estava reunida em oração e jejum, o Espírito Santo apareceu e disse assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Então eles saíram para a obra missionária. O jovem João Marcos, primo de Barnabé, os acompanha como auxiliar dos dois missionários. Eles chegam em Pafos, e diz a Bíblia que ali em Pafos o procônsul Sérgio Paulo está interessado no Evangelho, mas o seu mágico particular Elimas tenta impedir o procônsul de ouvir o Evangelho. E diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, se dirige ao mágico assim: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego.
o mágico fica cego, os olhos espirituais do procônsul são abertos e ele é convertido a Cristo. E diz a Bíblia que a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque agora ele tinha entendido a verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Dali eles saem para perto da Panfilha, Atos 13:13. E diz a Bíblia que em Atos 13:13, em perto da Panfilha, o jovem João Marcos deixa os 2 missionários e volta para Jerusalém. Você pode até perguntar: por que o João Marcos deixou os 2 missionários? A Bíblia não diz, mas eu lhes darei 3 possibilidades. Primeira, quando ele saiu de Antioquia, ele pensou que fazer missões era turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele ficou decepcionado e disse: não, isso eu não quero não. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio do caminho muda o comando, agora é Paulo o comandante. Não, sob o comando do meu primo eu vou, o comando desse outro aqui eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que ele chamou em 2 Coríntios 12:7 de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. A Bíblia não diz que ele saiu doente de Antioquia, mas a Bíblia diz que ele chegou doente no primeiro destino da sua viagem missionária. Os estudiosos afirmam que Paulo contraiu uma malária em Antioquia, nessa região de perto da Panfilha, que era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava a visão inclusive. Então o João Marcos deve ter pensado assim: bom, eu estou muito jovem para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Então diz a Bíblia que ali Paulo contrai essa malária, não diz que contrai a malária, mas que ele sai doente, e chega subindo as montanhas do Cáucaso, chega nessa região da Galácia do Sul, onde ele enfrenta muitas lutas, ele é apedrejado, ele enfrenta dramas crudelíssimos, mas deixa igrejas plantadas, deixa liderança estabelecida, ele planta igrejas e estabelece liderança naquelas igrejas, apesar de tantas dificuldades. Diz Atos 14, verso 26 e 27, que ao término dessa primeira viagem missionária, eles retornam para a igreja de Antioquia da Síria, reúnem a igreja e relatam à igreja quantas coisas fizeram Deus por intermédio deles, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Aqui uma nota de rodapé, meus irmãos: há espaço para testemunhos na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, você e eu somos apenas os instrumentos, é Ele quem faz. Mas preste atenção uma coisa, irmãos: não há crescimento de igreja sem perseguição, sem oposição, sem que o inferno se agite. Notem comigo o capítulo 15, versículo 1, que logo que os membros da seita dos fariseus em Jerusalém escutam que os gentios estão sendo convertidos e recebidos na igreja, sem passar pelo rito da circuncisão, eles descem e dizem assim para os crentes novatos: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Mas isso não é evangelho. E se acrescentar algo mais à obra perfeita de Cristo? E se dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente? E se afirmar que só a fé em Cristo não é suficiente? Isso é uma deturpação do evangelho verdadeiro. Então preste atenção, queridos: Paulo não podia sair para uma nova viagem missionária sem antes corrigir o problema doutrinário da igreja. E preste atenção nisso: quanto mais se prega, se a teologia não é boa, pior fica. Não basta pregar, é preciso pregar o evangelho verdadeiro.
Então foi convocado um concílio na igreja, apóstolos e presbíteros, e eles se reúnem para tratar da matéria, onde fala Barnabé, onde fala Paulo, onde fala Pedro, onde Tiago lidera aquele concílio, e ao término do concílio, uma decisão foi tomada, uma decisão foi escrita, uma decisão foi levada para todas as igrejas, mostrando o seguinte, que é só a fé em Cristo que é suficiente para a salvação, e nada mais. Teologia está boa agora? Vamos fazer a segunda viagem missionária. Agora confira comigo Atos 15, 36. Diz a Bíblia que agora Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos fazer a segunda viagem missionária, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, para ver se estão tudo bem, se a coisa está indo caminhando bem. E diz a Bíblia que Barnabé chegou para Paulo e disse assim: tá bom, Paulo, vamos sim. Com um detalhe: o meu primo João Marcos quer voltar com a gente. Aí Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Desculpe, irmãos, o texto está registrado de uma forma sucinta e assim muito polida, mas eu acredito que não foi tão polida assim a conversa entre Paulo e Barnabé, não. Eu vou parafrasear. Foi mais ou menos assim: ô Paulo, vamos mesmo, Paulo, eu estou tão animado com essa viagem. Só um detalhe: lembra do João Marcos, o meu primo, aquele que nos deixou lá em Perge, da Panfilha? Pois é, Paulo, ele quer ir voltar com a gente. Eu acho que o Paulo fechou o semblante e disse: você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não é verdade, ele quer voltar com a gente. Barnabé, não é possível, eu não quero, esse rapaz não serve para ser meu companheiro, comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, ele é jovem, ele é novo, ele vai aprender. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, você está sendo intolerante, Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre eles, que não puderam caminhar juntos mais, por causa de João Marcos. Barnabé investiu no João Marcos, foi para Chipre com ele. Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém, foi para outra região. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo o impediu. E de noite ele escuta, tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entra na Macedônia, cidade de Filipos, colônia romana. Ele vai numa reunião de oração à beira do rio, e Deus abre o coração de Lídia e começa uma igreja na casa dela. Ele está indo para a reunião de oração, uma menina possessa e endemoniada está atormentando, perturbando a caminhada de Paulo, e Paulo a liberta, e os homens da cidade se rebelam, e Paulo é preso, e Silas é preso, e eles são açoitados, suas vestes são rasgadas e jogados num tronco interior de uma prisão imunda. À meia-noite eles cantam e oram, as prisões se abrem, as portas se abrem, o terremoto sísmico abala a prisão, e o comandante, aliás, o guarda o sentinela daquela prisão, percebendo que as portas estão abertas, sabendo que ele era o responsável, vai se matar com a espada, e Paulo diz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E ele trêmulo pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro é convertido, o carcereiro é batizado, a obra de Deus é estabelecida naquela cidade. Diz a Bíblia que Paulo vai para frente em Tessalônica e ele é escorraçado. Diz a Bíblia que ele vai para Bereia e ele é enxotado. Agora preste atenção nesse detalhe. Quem dá a direção missionária da igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Prestem atenção no que Paulo vai fazer. Paulo só vai se fixar em cidades estratégicas. Ele sabia que tinha pouco tempo. Filipos é colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da província da Caia, Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. E o que Paulo está nos ensinando, irmãos? Metodologia missionária. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos alugar um salão? Vamos construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno? Porque às vezes nós escolhemos o lugar mais difícil, mais escondido, de mais difícil acesso, e ficamos lá patinando 20 anos.
Se nós tivéssemos estratégias, igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Mas mesmo que você tenha a direção de Deus e estratégia certa, você não tem vida fácil, porque Paulo é açoitado em Filipos, é escorraçado em Tessalônica, é enxotado de Bereia, é chamado de tagarela em Atenas e é chamado de impostor em Corinto. Ele já tinha escrito a primeira carta aos Gálatas lá em Antioquia da Síria, e agora quando ele chega em Corinto, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele vai para a 3ª viagem missionária em Éfeso, e vocês sabem que Éfeso, capital da Ásia Menor, era uma cidade de mais de 300 mil habitantes, era um centro de culto pagão da época, porque o grande templo da deusa Diana estava lá, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo chega nessa cidade idólatra, Paulo chega nessa cidade cheia de feitiçaria, e diz a Bíblia que em 3 anos que ele fica ali, ele desarticula a idolatria, ele desarticula a feitiçaria, a palavra de Deus prevalece na cidade, igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Amados irmãos, eu não posso entender um fato desse, com toda a tecnologia que você e eu temos hoje, de rádio, de televisão, de Bíblia impressa, de folheto, de zap e de tudo mais. Chega uma cidade de 300 mil habitantes, 3 anos, se você não tomar muito cuidado, nem o seu bairro sabe que você está ali. Paulo chega numa cidade 3 anos, sem nada disso, e a cidade é impactada, a cidade é transformada, igrejas são plantadas. E agora diz a Bíblia que ali de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto, está saindo da igreja, indo para Jerusalém, levar uma oferta para os pobres da Judéia. Isso porque ele assumiu um compromisso em Gálatas 2:10 de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Isso porque Atos 18:2 diz que no tempo de Cláudio uma grande fome invadiu o mundo, e muitos judeus foram expulsos, aliás os judeus foram expulsos de Roma e voltaram para a Judéia sem casa, sem propriedades para trabalhar. E Paulo levanta uma oferta e vai levando essa oferta. Quando ele chega para embarcar em Mileto, ele diz para os presbíteros de Éfeso assim: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando ele chega e desembarca em Cesareia Marítima, Ágabo prende com o cinto e diz: você vai ser preso em Jerusalém, é isso que vai acontecer com você lá. Os discípulos tentam demover, ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele chega e é preso mesmo. Os judeus resolvem matá-lo. 40 judeus entram em conspiração de anátema: nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto não matar Paulo. A notícia chega ao comandante, ele é transferido naquela noite para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Diante da fraqueza do governador Festo, pronto a entregá-lo ao Sinédrio, e o Sinédrio pronto a matá-lo no caminho, Paulo, percebendo a jogada, diz: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado diante de César. E o governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Mas Deus já havia dito para ele, lá em Atos 23:11, quando ele estava preso na fortaleza em Jerusalém: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Ora, irmãos, Deus o queria em Roma, e quando ele escreveu sua carta aos romanos, indo para Jerusalém, na Macedônia, ele disse que queria ir para Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. O que você espera? Se Deus o quer em Roma, e se ele quer ir para Roma, você espera que a viagem fosse tranquila. Diz Atos 27, que quando ele está para embarcar, ele diz para o comandante assim: não é prudente viajar não, está chegando o inverno, não se navega com segurança no inverno. Mas o comandante não escutou Paulo não, e diz a Bíblia que aquela viagem se torna turbulenta, uma tempestade terrível, o navio se arrebenta todo, o trigo que carregavam teve que ser jogado no mar, e um anjo aparece para Paulo no navio e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, tem 276 pessoas nesse navio, todo esse time vai estar entregue nas suas mãos, eu por amor a você vou poupar essa gente, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, e diz a Bíblia, quando desembarcaram, tinha uma fogueira para aquecê-los, e diz a Escritura que a única pessoa que tentou então manter a fogueira acesa foi o apóstolo Paulo, foi catar
matar graveto e jogar naquela fogueira, e quando ele joga um punhado de graveto na fogueira, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. Quando a cobra prende na mão do Paulo, os malteses gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudar de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Saulo, ou melhor Paulo, para ele de Malta, foi a mão da providência divina. Porque tinha o pai do prefeito doente, Paulo orou por ele, foi curado, os demais enfermos vieram e eles foram curados, e Paulo passa ali os 3 meses do inverno e recebe toda a ajuda para ir para Roma com todas as suas necessidades supridas. E então diz a Bíblia que ele chega em Roma, não como sonhara chegar, mas chega preso, chega algemado. E ele escreve a sua carta aos Filipenses assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você poderia até perguntar: mas Paulo, o que aconteceu com você que contribuiu para o progresso do Evangelho? Ele faria um resumão para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em misticismo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas ele testemunha que aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Olha que coisa interessante. Quando a igreja de Roma viu que Paulo preso estava trabalhando mais que eles, se mexeram. Ray Stedman, de saudosa memória, tem um método, segundo ele, que é um dos mais eficazes de crescimento de igreja. Eu pessoalmente não gosto tanto. Ele diz o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele, todos os membros da guarda pretoriana tomaram conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele ficou 2 anos, 61 e 62 depois de Cristo, preso em Roma, na primeira prisão. Ele era um cidadão romano, tinha um soldado algemado com ele, todo dia, em 3 turnos por dia. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, era a guarda de escol, eram os soldados da mais alta patente do império, eram 16 mil soldados da mais alta patente, gente que trafegava nos corredores do poder, todo dia tinha alguém algemado com ele. E o que Paulo fazia com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Se Paulo não estivesse nessa prisão, ele jamais alcançaria a elite de Roma. Deus o colocou lá e ele entendeu isso. Eu não sou prisioneiro de César, não, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. Não é o lugar que faz você, é você que faz a circunstância. Porque ele estava preso, diz ele, não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. Que cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Dessa primeira prisão ele pediu para sair, ele orou para sair e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, muito provavelmente foi à Espanha, como relata a maioria dos historiadores. Passou por Nicópolis, escreveu mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas agora, irmãos, uma tragédia acontece no mundo. 17 de julho do ano 64, Nero põe fogo em Roma, assiste o espetáculo do alto da torre de Mecenas, 7 noites, 6 dias de incêndio. 17 de julho a 24 de julho, a maior cidade do mundo, mais de 1 milhão de habitantes, devorada pelas chamas.
70% da cidade destruída. Dos 14 bairros, 10 bairros destruídos. Quando o incêndio termina, constata-se que os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre. Faltou cruz para fazer madeira, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma chacina, uma coisa indescritível. Nesse momento Paulo é caçado como o maior líder do cristianismo, e ele é preso, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu para pegar seus livros, nem seus pergaminhos, nem mesmo a sua capa pessoal. E agora ele é jogado na masmorra mamertina, um buraco escuro, úmido, frio, insalubre. E é desta masmorra que ele escreve a sua última carta, a carta segundo Timóteo. E agora eu convido você para abrir o texto lá onde nós começamos, para nós encerrarmos esta palavra. Preste bem atenção, que Paulo está preso agora não é como um apóstolo, como da primeira prisão. O que está por trás dessa prisão não é mais os judeus, mas a máquina do Império Romano. Confira comigo aí capítulo 2, versículo 9. Ele está preso agora como um malfeitor, como um bandido. Pense você em Paulo, o grande apóstolo, circulando por todas as mídias da época, de boca em boca, de ouvido em ouvido, de esquina em esquina, de rua em rua, de avenida em avenida, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lembram do Paulo? Aquele Paulo, o pregador, o plantador de igrejas, o teólogo da igreja, o missionário maior da igreja? Pois ele é um bandido. Ele é o líder dos incendiários. Sabe o que aconteceu? Confira aí capítulo 1, versículo 15. Todos os da Ásia o abandonaram, todos. Ninguém quer ficar perto dele, ninguém se é amigo dele. Os crentes que foram recebidos por ele, filhos da fé dele, não querem mais saber dele. Todo mundo está com medo de se aproximar dele. Agora olha o capítulo 1, versículo 8. O próprio filho da fé, o mais íntimo cooperador do apóstolo Paulo, chamado Timóteo, está com vergonha de Paulo. Paulo diz: meu filho, não te envergonhes das minhas cadeias. Sabe o que aconteceu? Olha comigo capítulo 4, versículo 16. Vocês sabem que Roma, o Império Romano, mesmo diante de tamanha perseguição, o direito romano era muito famoso e até hoje é estudado nas universidades. Toda pessoa tinha direito de defesa, pois ele teve esse direito. Ele vai para a primeira audiência. Na minha primeira defesa, diz capítulo 4, 16, ninguém foi a meu favor. Pense comigo nessa cena. Paulo deve ter ido para lá assim pensando: vai ter muito crente lá para me defender, para dizer que eu não sou um bandido, para dizer que eu sou homem de Deus, para dizer que eu sou um apóstolo, para dizer que eu sou um pregador do evangelho, para dizer que eu sou comprometido com outra causa, a causa do bem, a causa do amor, a causa da salvação. Vamos dizer que eu não sou esse homem de quem estão acusando aí. Quando ele chega lá, não tem ninguém para defendê-lo. Sabe o que aconteceu? Ele é condenado, não à prisão perpétua, é condenado à pena de morte. Pena de morte. É dessa forma que ele escreve essa carta. O que ele tem para repartir conosco? Primeiro, ele vai fazer uma avaliação da vida. Olha aí a avaliação do passado. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Está dizendo o seguinte: a vida não foi amenidades não. Eu não larguei a obra no meio do caminho não. Eu não prostituí meu ministério não. Eu guardei a fé. Ele faz uma avaliação agora do seu presente no verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar como libação ao Senhor. E eu não vou morrer também não, eu vou partir, porque essa palavra partida aí é um eufemismo para a morte. Essa palavra no grego tem 3 significados. Primeiro, é aliviar alguém de um peso. Sabe o que é morrer para um crente? É descansar da sua fadiga.
Segundo, é desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Sabe o que significa a palavra partida? Significa o seguinte, é que você agora, nessa palavra, significa levantar acampamento, afrouxar as estacas de uma barraca provisória e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Agora faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Ele diz o seguinte: já estou indo receber a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Não importa se Nero me considera um bandido, o que importa para mim é que eu vou comparecer perante o reto juiz, e o reto juiz já guardou para mim a coroa da justiça. Eu não estou indo para o cadafalso, não, eu estou indo receber a coroa da justiça, eu estou indo para a glória celestial. Mas esse homem não é um super-homem, ele abre o coração no final da vida e compartilha conosco a sua dor. Primeiro drama que esse homem enfrenta, confira comigo aí, versículo 9, é o drama da solidão. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21, venha meu filho, mas venha antes do inverno. Oh, amados irmãos, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós aqui precisamos de um amigo, de um ombro, de alguém com quem repartir as dores e abrir o coração. Eu não sei quantos de vocês notaram, o ano passado foi um ano muito doloroso, muito triste para a igreja evangélica. Muitos pastores evangélicos tiraram a sua vida, cometeram suicídio o ano passado. Às vezes você lida com multidão e vive no universo da solidão. Você precisa ter um amigo em quem você confia para repartir as dores do seu coração. Paulo é um apóstolo, mas ele está dizendo: eu preciso de você, meu filho, venha ter comigo, eu preciso encostar minha cabeça no seu peito antes de morrer, venha depressa, eu não posso esperar mais. Segundo drama que esse homem enfrenta, meus irmãos, está no versículo 10, olha comigo, é o drama do abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado, não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser abandonado quando você precisa de ajuda, não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de socorro, não é fácil ser abandonado por aqueles que você um dia ajudou, não é fácil ser abandonado quando você está sofrendo injustiça. Paulo está enfrentando o drama do abandono. Talvez você que entrou aqui hoje está enfrentando algum tipo de abandono dentro da sua casa, pelo seu namoro, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, amigo, amiga, irmão, irmã, eu não sei. O drama do abandono é cruel e Paulo está lidando com esse drama. Terceiro drama que ele enfrenta, confira comigo aí o versículo 14 e 15, o drama da traição. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Diz os historiadores que foi esse indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que puxa o seu tapete, é gente que apunhala você pelas costas, é gente que torce para você cair, é gente que celebra quando você chora, é gente que chora quando você está feliz. Muitas vezes, meus irmãos, embora você é um crente, você é um líder, você enfrenta o drama da traição. Sabe o que Paulo diz? Não tente vingar-se, não tente dar o troco, não tente revidar, não tente guardar mágoa no seu coração. Você não sabe lidar com isso, entregue essa causa nas mãos de Deus. O Senhor lhe dará paga, eu não. Meu papel é perdoar, meu papel é pagar o mal com o bem. Entregue essa causa nas mãos de Deus. Quarto drama que ele está enfrentando, versículo 13, confira comigo, o drama das privações. Ele está enfrentando 3 privações. Primeiro, privação emocional, gente precisa de gente. Privação mental, ele está precisando de ler. Paulo me impressiona muito, porque ele sabe que vai morrer, está querendo estudar mais. Tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. É hora de você parar para pensar se você é uma pessoa que lê. Que quem não lê não enxerga. Quem não lê vai ser comandado. Quem não lê não discerne.
Quem não lê não entende. Paulo sabe que vai morrer, mas quer estudar um pouco mais, não quer abrir mão da palavra de Deus, ele quer se alimentar da palavra de Deus, ele quer enriquecer a sua alma, mesmo no final da sua própria vida. Mas ele enfrenta ainda, irmãos, o drama das privações físicas. O inverno está chegando, não tem uma capa para usar. Você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. Lá em Roma, no inverno, faz mais frio numa masmorra do que fora dela, e a temperatura baixa a 0 grau, até mais do que isso. Ele está dizendo o seguinte: meu filho, se você não vier logo, eu vou morrer de frio antes de ser degolado. Traz a minha capa quando você vier. Sabe o que me impressiona com isso? O maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, não tem uma capa surrada para usar no inverno. E você? Tem casa, tem cama, tem roupa, tem comida, tem conforto, e às vezes você está murmurando. Está murmurando. Finalmente, irmãos, talvez o mais doloroso dos dramas, está no versículo 16, é o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Você precisa cuidar do seu coração, sabe por quê? Se você tiver expectativa nos homens, você pode se frustrar. Você investe, você semeia, você abençoa, você trabalha, e quando você precisa de ajuda, às vezes essa ajuda não chega. Essa mão estendida não se abre para você. Mas bendito seja Deus, porque diz no verso 17 assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas não faltará para você o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não faltará para você o apoio do céu. Deus nunca vai desamparar você. Mas, amados irmãos, chega o dia da execução. Você pode imaginar o que esse homem está sentindo? Há alguns anos nós vimos com muita tristeza um brasileiro sendo executado num país asiático. A embaixada brasileira lutou, muitas cartas, centenas de cartas foram para aquele país, nada adiantou. Aquele moço pegado com drogas foi executado. Não é fácil chegar o dia no corredor da morte. Agora imagine esse homem carcereiro indo lá na masmorra de Marmetina, escura, úmida, insalubre, um buraco de pedra, escorrendo água. O inverno está chegando, é muito úmido. Eu imagino esse homem andando pelos corredores escuros daquela prisão. Eu imagino aquele homem abrindo aquela pesada porta de ferro dessa masmorra. Eu imagino esse homem entrando com a tocha de fogo para conseguir enxergar muito bem o que está lá dentro. E ele grita então: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Talvez lá no canto, alguns trapos em cima da pedra úmida. Aquele velho cheio de cicatrizes se levanta e diz: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado dessa masmorra úmida, ele é levado ao cadafalso, ao local do patíbulo e da execução. E eu imagino esse homem perguntando para ele assim: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Pensando que ele havia de dizer da mágoa, da dor, do ressentimento, da revolta, da tristeza, da decepção. E o velho apóstolo responde: sim, eu quero dizer algumas palavras antes de morrer. Naquele momento, ele ergue os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo da forquilha, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, mas foi recebido
no céu como um príncipe. Este homem, irmãos, que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que Deus nos ajude nesse tempo em que o Evangelho está tão desfigurado, onde os pregadores estão sendo tão comercializados por interesses humanos. Que Deus reavive no nosso coração a paixão pelo ministério. Que Deus nos dê um senso profundo do que significa a obra de Deus. E que você e eu sejamos homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, entendendo que se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu quero orar com vocês, quero colocar a sua vida diante de Deus, quero desafiar você a viver uma vida digna do Evangelho. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, e eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, eu não conheço todas as suas lutas, eu não conheço a sua biografia, a sua história, mas Deus está neste lugar, e hoje Ele quer fazer uma grande obra no seu coração. Assim como Ele pegou Saulo e o transformou, assim como Ele usou ao redor do mundo, Ele pode fazer uma grande obra também no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Ponha a sua vida nas mãos de Deus. Coloque-se à disposição de Deus, para que Ele manifeste na sua vida o seu poder e a sua glória. Rendemos-te graças, Deus, pela história do apóstolo Paulo. Rendemos-te graças pelo legado que ele nos deixou. Rendemos-te graças porque o ministério dele alcançou nações, povos e línguas. Rendemos-te graças porque este Evangelho chegou até nós. Rendemos-te graças porque hoje Tu nos desafias também a ir por todas as nações, todas as etnias da terra, levando a esperança do Evangelho. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Reveste este povo com o poder do Espírito Santo, capacita este povo com a unção do alto, e permita, meu Deus, que nada neste mundo atraia o nosso coração, nem as riquezas, nem os prazeres, nem o sucesso, nem o glamour deste mundo seduza o nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente Teu, que a nossa alma esteja repleta e cheia e transbordante do poder do Espírito Santo. Que a Tua glória inunde esta casa, que a Tua glória inunde cada coração aqui, e que a Tua igreja aqui representada em diversas denominações e igrejas dessa região, saia, meu Deus, no poder do Espírito Santo, para impactar essas cidades, para influenciar essas cidades com o poderoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta igreja que nos acolhe, muito obrigado pela presença do Teu povo, muito obrigado, meu Deus, por este culto precioso, muito obrigado pela Tua palavra bendita, e receba nesta noite o tributo de louvor do nosso coração, pois choramos em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém.